Ok. Então, bem-vindo, pessoal. Boa tarde a todos. E bem-vindo também a quem estiver ouvindo a gravação, está se unindo a nós na gravação. E nós temos hoje a alegria de começarmos um novo capítulo. É o capítulo 9 na nossa sequência, que é a aceitação da expiação. A gente viu no capítulo anterior, todo ele voltado sobre a jornada de volta, Jesus explicando o professor certo que nos leva de volta, e hoje, ou nesse capítulo, ele fala sobre a aceitação da expiação, aceitar o que esse professor tem a nos dizer sobre esse retorno. E a primeira parte, o número 1, então, é a aceitação da realidade. E nós temos, então, essa alegria e essa honra de iniciarmos esse estudo. E para a gente começar ele propriamente dito, vamos fazer como a gente já sempre tem feito, 1 minuto de aquietamento, que é aquele minuto de entrega, e é um minuto para a gente respirar mais pausadamente, aquietar a nossa mente dos barulhos externos, para que a mensagem que a gente ouça venha do professor interno do Espírito Santo, sem interferências, e a nossa capacidade de aprender, ela aumenta quando a gente está nessa posição de relaxados, respirando pausadamente. Isso para potencializar essa capacidade de entrega ao Espírito Santo. Então, já colocamos ao Espírito Santo como o nosso guia para esse estudo, porque essa é a nossa escolha, e aquilo que nós decidimos, isso é verdadeiro para nós. Então, se nós escolhemos ao Espírito Santo como professor, certamente que estamos sintonizados com a nossa mente certa, e como tomadores de decisão, é dessa parte da mente certa que vamos aprender isso que temos hoje aqui, esse material tão precioso que Jesus nos colocou. E nós vamos começar, então, falando, dentro da aceitação da expiação, a aceitação da realidade. Quando Jesus fala no curso sobre realidade, ele não está falando de nada físico, nada do sonho. Ele fala da realidade absoluta, da realidade de Deus e da realidade nossa, que nós ainda estamos em Deus. Então, o que nós precisamos aqui é aceitar isso, porque na nossa mente nós decidimos contra isso em algum momento, naquele instante da separação de Deus. E vamos começar a nossa leitura comentada, então, na página 170, no 1. O medo da vontade de Deus é uma das crenças mais estranhas que a mente humana jamais engendrou. Então, ter medo da vontade de Deus é o que nos mantém aqui no universo, aqui no mundo físico. Mas, por outro lado, isso é a coisa mais estranha que existe, porque a vontade de Deus é a nossa vontade também. E ele colocou aqui, como em outras tantas vezes Jesus coloca o jamais, não é porque de fato nós não fizemos isso, mas o jamais é porque isso não foi real. Nós fizemos, é a nossa experiência, mas é a nossa experiência ilusória, é como dentro de um sonho. Nós podemos negar que o conteúdo de um sonho seja real, mas não podemos negar e nem deveríamos negar a capacidade de sonhar. Assim nós temos medo de Deus, isso não é real, mas nós temos a capacidade de sentir isso. Então, esse medo de Deus
ela nunca poderia ter ocorrido se a mente já não estivesse profundamente dividida, o que possibilitou que ela viesse a ter medo daquilo que na verdade é. Como que foi isso, essa divisão profunda? Nós, quando tivemos aquele instante de pensamento de separação de Deus, de acrescentar algo a mais ao reino de Deus, a mais, que eu digo, como que seria criar algo fora da mente de Deus, colocar algo a mais. Então, esse foi um instante de um pensamento impossível, porque nada existe sem a mente de Deus, mas quando a gente teve esse pensamento, nós pensamos em como que seria isso. Foi quando a curiosidade levou a melhor e a gente passou a dar realidade a esse algo a mais. Dando realidade a esse algo a mais, ao invés de percebermos a impossibilidade disso, porque ainda continuaríamos fazendo parte da mente de Deus, como o Espírito Santo, que Deus imediatamente nos deu o Espírito Santo, ele iria nos dizer, esse algo a mais levou a melhor, levou a nossa curiosidade, e esse algo a mais é esse reino separado, é esse reino do ego. Então, só depois da gente se identificar totalmente com esse algo a mais, e sempre que a gente se identifica com um novo nível, o anterior é esquecido, então, quando nós nos identificamos com esse algo a mais, nós esquecemos da nossa realidade em Deus. Então, por isso que a nossa mente, ao esquecer a realidade de Deus, ela ficou profundamente dividida. Dividida entre o que ela agora estava percebendo e aquilo que ela era, mas que tinha esquecido. Então, só por isso, depois que ela se deu por conta disso, é que surgiu o medo. Depois que ela se sentiu dividida, primeiro foi de forma totalmente inocente, mas depois que passou a acreditar, e não pós acreditar, se questionou o que ela era, aí veio essa confusão toda, e ela não soube mais o que era, e a mente passou a ter medo da vontade de Deus. Como ele diz aqui no 1.3, a realidade, ela não pode ameaçar coisa alguma, a não ser ilusões, já que a realidade só pode apoiar a verdade. Então, a realidade de Deus, ela não pode ameaçar o nosso universo, porque ele não é real. E o universo de Deus não é ameaçado pela realidade, porque ele é composto pela realidade. O próprio fato de que a vontade de Deus, que é o que tu és, seja percebida como uma amedrontadora, demonstra que tu tens medo do que és. Essa aqui é a coisa mais estranha. Na verdade, não é nem medo só de Deus que nós temos medo de nós mesmos, do ser que nós somos. Então, olha a ilógica disso, quanto isso é irracional. Nós estamos fugindo do nosso ser, de nós mesmos. Então, buscamos de mil maneiras descobrir ou responder quem que nós somos, e ao mesmo tempo, a realidade que nós somos, nós estamos fugindo. É disso que Jesus quer que a gente fique ciente. É para isso que ele está nos ensinando isso nesse curso. O Leonardo levantou a mão. Abrir o microfone, Leonardo, desculpe. Sim. Tem uma parte no curso que Jesus fala que, por causa dessa linha de raciocínio, nós temos medo da alegria. Absurdo, né? Ter medo da alegria. Porque é o que nós somos, né? Perfeito, é o que a gente já aprendeu. Na verdade, nós estamos aparentemente no mundo atrás da alegria, mas o que nos separa da alegria é nosso medo da real alegria. O ego nos mostrou uma falsa alegria, é que nem uma cenoura na frente, de uma vara na frente, né, nos conduzindo para ele se perpetuar, para manter na nossa mente uma crença do que nós não somos. Então, isso precisa ser clareado, esse sistema de pensamento confuso tem que ser descortinado na nossa mente para a gente poder escolher
a favor da nossa realidade? Como é que a gente vai escolher deixar ir essas ideias falsas que nós temos sobre nós mesmos, se a gente não sabe que ela é uma ideia falsa? Então, aí esse curso vem nos ensinar isso. Como ele diz aqui na sequência, não é então da vontade de Deus que tens medo, mas da tua. Então, Jesus novamente está se referindo à nossa vontade verdadeira, aquela que é real, aquela que está na nossa mente, e não aquela que nós imaginamos que temos, não aquela que o ego nos diz que a gente tem. Então, só ver aqui no chat da Isabel Cristina, a afirmação de que Deus não dá um fardo que não podemos carregar, já ouvi muitas vezes. Hoje vejo como uma inverdade. Poderia comentar essa afirmação? Realmente, como que Deus poderia dar um fardo a Ele mesmo? Como que Deus, que tem o conhecimento de tudo, que é só amor, que é só alegria, vai dar fardos? Então, essa é mais uma deturpação do Deus do ego. O ego, ele nos aponta um Deus que nos ajuda, que carrega o nosso fardo, mas ele não diz que esse Deus é a ideia que o ego concebe de um Deus, e não um Deus de fato, que sabe que nós ainda estamos nele, em Deus, e nós temos tudo. É impossível ter um fardo no céu, porque o céu é a unicidade plena. Então, como que Deus poderia carregar um fardo nosso se nossa realidade é no céu? É a mesma coisa que a gente está estudando hoje aqui. Então, o que a gente tem aqui de ajuda, então, a interpretação para o fardo, para o Espírito Santo, é que nós temos, sim, enquanto nós acreditarmos que existe um fardo, nós temos um professor que vai nos ajudar a reverter essa crença nesse fardo, que é o Espírito Santo, que é Jesus. Então, aqui, no sonho, nós temos essa ajuda, sim, mas na realidade de Deus, nós ainda estamos na unicidade. Continuando aqui, então, no 2, a tua vontade não é a vontade do ego. Isso também Jesus não cansa de se referir. Então, cada vez que a gente acha que a gente fez alguma coisa errada, e a nossa percepção nos diz que nós fomos falhos, é porque, na verdade, a gente seguiu a vontade do ego. Não somos nós, o Filho de Deus, que fizemos isso. O ego fez isso e nós aceitamos para nós. Por isso que ele diz que a tua vontade não é a vontade do ego, e é por isso que o ego está contra ti. Então, por isso que o ego nos ataca. Ele sabe que a nossa vontade ainda é a vontade una com Deus. O que parece ser o medo de Deus é realmente o medo da tua própria realidade. Como ele falou há pouco, do próprio ser. Aqui, para quem está chegando no capítulo 9, 1, 2, 3, é impossível aprender qualquer coisa consistentemente em um estado de pânico. Então, se nossa mente acreditar no ego, isso vai nos levar a um estado de pânico. E como que a gente vai aprender estando num estado de pânico? Porque o pânico paralisa a razão. Ele nos paralisa para a aprendizagem. Por isso que o Espírito Santo nos ajuda aqui, Jesus nos ajuda aqui no sonho, para primeiro completarmos as condições de aprendizagem, que é estarmos com a mente em paz. Depois, como a gente viu na semana passada, a verdade virá a nós por si mesma. Não é preciso buscar a verdade, e sim preencher as condições que permitem que a verdade venha. E em estado de pânico, a verdade não pode vir. Aí sim entra a ajuda do Espírito Santo, entra a ajuda de Jesus. Se o propósito desse curso é ajudar-te a lembrar do que és, e se acreditas que o que és é amedrontador, então segue-se que não aprenderás esse curso. Se eu tiver medo do meu ser, porque eu acredito nas palavras do ego, que diz que eu sou um ser miserável que afrontou a Deus, e que agora eu estou à mercê do castigo de Deus,
Se eu acho que esse é meu ser, então eu vou ter medo desse meu ser, eu vou ter medo da verdade. E se eu tiver medo, não vou aprender esse recurso de volta a quem eu realmente sou. No entanto, a razão de ser do curso é não saberes o que és. Então, por um lado, Jesus sabe que na nossa condição atual, nós não vamos escolher ser um com o nosso ser. Mas, por outro lado, é justamente nós que precisamos de ajuda. Por isso que esse curso está aqui, para nos ajudar. Se não sabes qual é a tua realidade, por que estarias tão certo de que ela é amedrontadora? A associação da verdade com o medo, que, na melhor das hipóteses, seria altamente artificial, é particularmente inadequada nas mentes daqueles que não sabem o que é a verdade. Então, antes de voltar à consciência do que é a verdade na nossa mente, nós precisamos dissociar ou separar o medo da nossa mente. Porque o medo não é real. Nós o fizemos, nós podemos desfazer. Então, por isso que ter medo da verdade é uma coisa que precisa primeiro ser corrigida na nossa mente. Primeiro, nós temos que saber que a verdade, ela é libertadora. A verdade é o que nos traz de volta para a verdadeira alegria. No momento que isso fizer sentido, aí o medo da verdade desaparece. E sem medo, nós estamos preenchendo as condições para que a verdade venha à nossa consciência. Tudo que isso poderia significar é que estás arbitrariamente associando algo além da tua consciência com algo que não queres. Então, o medo da verdade, o que ele, na verdade, está dizendo? Que na verdade, eu ainda não quero o reino dos céus de volta. Por isso que eu tenho medo dele. Ou também poderia dizer, por causa do medo falsamente interpretado como sendo do céu, eu tenho agora a não vontade de voltar à consciência do que eu sou. Prefiro estar escondida dentro dessa identidade que o ego nos proporcionou. É evidente, então, que estás julgando alguma coisa da qual estás totalmente inconsciente. Estabeleceste uma estranha situação de forma que é impossível escapar sem um guia que conheça qual a tua realidade. Então, no momento que nós botamos na nossa mente que a nossa realidade é separada de Deus, nós colocamos uma crença muito estranha como nossa realidade. Só que nós desconhecemos isso por causa da nossa crença nesse impossível. Estamos agora na nossa jornada totalmente voltada para o impossível. E por isso que nós precisamos, como ele diz aqui, de um guia que ainda conheça a nossa realidade, que é o Espírito Santo. Por isso que por nós mesmos não há como retornar à consciência de céu. Só através da ajuda do Espírito Santo. Porque ele conhece a nossa realidade. O propósito desse guia é apenas o de lembrar-te o que tu queres. Então, nós esquecemos o que nós queremos. Nós pensamos que queremos ser felizes, mas nós não sabemos o que é a felicidade. Nós esquecemos o que é a alegria dentro do amor de Deus. E aí nós procuramos falsas alegrias, e agora nós precisamos desse guia que vai nos trazer de volta a lembrança do que é que nós queremos de fato, o que é que o nosso ser, que é real, quer. Ele não está tentando forçar uma vontade alheia a ti. O Espírito Santo não está nos forçando a querer algo que nós não queiramos. O Espírito Santo só quer aquilo que é a nossa verdadeira vontade. Ele apenas está fazendo todo o esforço possível, dentro dos limites que tu lhes impões, para restabelecer a tua própria vontade na tua consciência. Olha que coisa
que é a função do Espírito Santo. Ele só pode fazer por nós aquilo que nós permitirmos, aquela abertura que a gente permitir, é por ali que ele pode entrar, para realmente mostrar para nós qual é a nossa vontade. Quando nós reconhecermos isso, não teremos mais dificuldade nenhuma em escolha. Imediatamente escolheremos a favor da nossa alegria, do nosso ser. O ego também sabe disso, e ele sabe que isso é o fim dele. Por isso que ele coloca o mundo todo contra isso, para que a gente nunca venha a descobrir isso. Tu aprisionaste a tua vontade além da tua própria consciência, onde ela permanece, mas não pode ajudar-te. Onde é que nós aprisionamos além da nossa consciência? Onde é que está a nossa consciência? Nossa consciência está aqui num corpo físico. Nós estamos conscientes do mundo físico. Onde é que está a nossa vontade, então, aprisionada? Naquilo que transcende o corpo físico. E o que transcende? A mente. A mente está antes do espaço e do tempo. Ela está além, ela transcende. Então, a nossa vontade, ela está aprisionada na mente e ela permanece lá, a nossa vontade, só que ela não pode nos ajudar, porque nós estamos em oposição a ela. Quando eu disse que a função do Espírito Santo é separar o falso do verdadeiro na tua mente, eu quis dizer que ele tem o poder de olhar o que escondeste e lá reconhecer a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo não tem confusão. Na mente, nós nos confundimos, porque de repente, nós vimos com dois sistemas de pensamento, o ego e o Espírito Santo. E o ego, por primeiro, foi por curiosidade, foi porque pareceu bom. É como a história do filho pródigo. O filho sai de casa e primeiro se acha muito bem com a sua herança. Ele tem tudo. Então, nós também, num primeiro instante, amamos esse mundo separado que fizemos. Só que, em algum momento, a gente se viu em falta. Como o filho pródigo ficou sem a sua herança, quando ele gastou tudo, nós nos vimos sem falta no momento que a gente se percebeu que havia que o poder de Deus, ou o poder que a gente tinha antes, que era ilimitado, agora estava limitado. Agora eu vi alguma coisa lá fora que podia me afetar, e aí me vi em falta. E agora, o Espírito Santo, ele tem a função de olhar para a nossa mente e nos dizer o que é o nosso verdadeiro tesouro, o que é a nossa verdadeira vontade, que ela ainda é a própria vontade de Deus. O seu reconhecimento, então, o reconhecimento do Espírito Santo dessa vontade pode fazer com que ela seja real para ti, porque ela está em tua mente e, portanto, ele é a tua realidade. O Espírito Santo é a nossa realidade que nos foi dada por Deus, a nossa incapacidade de perder na mente a consciência de quem nós somos. Isso é o Espírito Santo. Se, então, a sua presença na tua mente te traz a realidade dela, ele está te ajudando a lembrar o que tu és. A única fonte de medo nesse processo é aquilo que pensas que vais perder. No entanto, só podes ter aquilo que o Espírito Santo vê. Então, o que nos diz a única fonte de medo? A nossa crença ainda no sacrifício. Nós ainda, tal como no primeiro momento a gente amou esse mundo separado, nós ainda acreditamos que teríamos que abrir mão de alguma coisa, ou que seria um sacrifício, abrir mão do universo, das coisas que o ego nos deu, para seguirmos sendo quem nós realmente somos em Deus. Então, essa estranha crença precisa ser corrigida. A ideia de que a gente teria que abrir mão de alguma coisa, que nós vamos deixar algo para trás no momento que a gente optar em ser novamente só um com a mente certa. No momento que a gente largar o ego. Por que nós pensamos que vamos abrir mão de alguma coisa? Porque nós acreditamos que tenha algo separado de nós. Então, nós amamos aquilo que está fora da nossa mente
da nossa consciência aqui, separada, e não nos damos conta que quando a nossa mente se corrige, aquilo que pensamos que está separado também está na nossa mente. Então, qualquer coisa que a gente pense que teria que abrir mão, quer seja de irmãos, de parente, ou alguma coisa que a gente goste, qualquer coisa viva que a gente ache que abra mão, que teria que abrir mão para despertar, para voltar para a mente, na verdade, isso que nós achamos que teríamos que abrir mão, também está na nossa mente. A mente é uma só, a mente também está naquilo. Então, quando a gente retorna na mente, não existe sacrifício, tudo está lá, não há nada que falte. Só que isso, para ser uma experiência para nós, é uma jornada que requer de muita experiência de libertação que só o perdão traz. O perdão, as coisas separadas. Nós nos perdoar por ver as coisas separadas, isso reverte a crença de que realmente, de fato, está separado. Porque tudo no universo, tudo que nós conhecemos ainda faz parte da nossa mente. Então, não há sacrifício. Mas isso tem que ser, além do intelecto, isso tem que bater no nosso coração. E para bater no nosso coração, nós precisamos de muitos resultados que comprovem isso. E por isso que isso aqui se chama um curso em milagres. Porque o que vai nos comprovar isso é o sistema de pensamento da mente certa, que traz os resultados naturais de milagres em cima daquilo que antes nos feria. Ou seja, traz paz em cima daquilo que antes feria, e a nossa mente vai corrigindo assim, e vai vendo que não há sacrifício. O Márcio levantou a mão? Ô, Indy, quando você fala tudo faz parte da nossa mente, você está falando da nossa mente, o Cristo, né? A mente do Cristo. A mente fora do espaço e do tempo, não a nossa consciência da mente que é limitada. A mente unicamente que Deus criou. Sim, não a mente do Márcio, da Indy. Não, isso é consciência da mesma mente. Entendi. Não da consciência separada, tudo faz parte não da consciência separada que eu tenho da mente, e que você tem outra, e que todos nós somos uma consciência separada da mente. Faz parte da mente unificada, que uma vez separada se fragmentou. E é por isso que no livro, quando fala, né, que quando eu dou para ter de tudo, quando eu dou, eu estou dando a todos, é que quando eu faço a correção de algo na minha mente, eu estou corrigindo na mente do Cristo, né? Perfeito, porque só lá que há falta. E então a correção só pode acontecer onde está a falta. Isso aqui que nós presenciamos aqui é apenas a manifestação física dessa falta da mente. É apenas o efeito, nunca a causa, não existe causa no físico. Porque o físico é só uma projeção da mente. Sim, obrigado. E por isso que, assim, vocês podem perceber, então, como que esse curso, ele fecha em cima de uma verdade, de uma lógica absoluta. Então, se a mente é uma só, e eu corrijo uma parte minha da mente, eu estou corrigindo a de todos, por isso que todos ficam liberados. E no meu despertar, todos também estão, então não há sacrifício. Obrigado, Indy. Certo, obrigado, Márcio. Continuando aqui no 5, eu já enfatizei muitas vezes que o Espírito Santo nunca irá te pedir que sacrifiques o que quer que seja. Nem mesmo aqui na ilusão, muito menos aqui na ilusão. O Espírito Santo não precisa daquele pouco que nós pensamos que temos. Então, o Espírito Santo nunca vai pedir o sacrifício. Se botou uma ideia de sacrifício, que se eu seguir essa jornada eu vou sacrificar alguma coisa, podem ter certeza que é o medo que está por detrás. E se é medo, é do ego, não é da mente certa. Mas se tu pedes o sacrifício da realidade de ti mesmo, né, se eu peço para enfatizar aquele ser que eu não sou, se eu pedir isso para o Espírito Santo tem que lembrar-te que essa não é a vontade de Deus, porque não é a tua.
não existe nenhuma diferença entre a vontade de Deus e a tua. Se tu não tivesses uma mente dividida, reconhecerias que o exercício da vontade é a salvação, porque é comunicação. Então, comunicação, outra palavra-chave também da mente. A mente, ela se comunica com Deus, ou ela se descomunica quando ela projeta esses bilhões de fracionamentos de consciências separadas. Então, a vontade de Deus é extensão. Extensão e comunicação são sinônimos. Amor e comunicação são sinônimos. A comunicação real, ela só existe quando ela abrange a tudo. Se algo está de fora, então não há comunicação. Logo, para termos absolutos do curso, aqui no mundo não existe comunicação. Existe esse arremedo de comunicação, existe essa parcialidade de comunicação, e ainda assim o Espírito Santo utiliza essa parcialidade, utiliza esse pouquinho, esse resíduo de comunicação que tem aqui, para nos ensinar a comunicação total de volta. Porque se a mente é uma só, e ela está em tudo, então tudo está em comunicação na mente, porque é ela. Como é que aqui no mundo físico, aqui a nossa experiência não é essa? A gente aqui só consegue se comunicar com aqueles que falam a mesma língua, ou aqueles que são seres da mesma ordem, nós não nos comunicamos nem com pessoas de outras línguas, nem com animais, nem com qualquer outra coisa aqui do universo, a gente já não se comunica. Então, é uma parcialidade muito forte. E Deus não considera isso comunicação. Comunicação tem que ser total, porque Deus se comunica total, o seu Espírito ao Cristo, a nós. Ele não retém nada. E assim, nós, ao estender o amor de Deus, que é a nossa criação no céu, nós também comunicamos o amor de Deus a todos. Isso é uma comunicação total. Por isso que ele diz que se a nossa mente não tivesse dividida, se nossa consciência não tivesse agora fracionada e limitada a apenas um pequeno aspecto de um pensamento de Deus, que se sente agora preso dentro de um corpo, se a gente não se sentisse assim, aí a gente conseguiria de novo reconhecer a nossa vontade como salvação. No 6, é impossível comunicar-se em línguas diferentes, isso é óbvio. Tu e o teu Criador podem comunicar-se através da criação, porque essa, e somente essa, é a vossa vontade conjunta. Então, nós e Deus nos comunicamos, o que é a criação? A extensão do amor de Deus. Então, nós só nos comunicamos na extensão do amor de Deus. Ou seja, só nos comunicamos na consciência do céu. Porque o céu é composto da completa extensão do amor de Deus. Então, lá nós nos comunicamos com Deus. Aqui, nós temos o Espírito Santo que nos lembra da comunicação com Deus, que ele faz a ponte por nós. Nós não podemos nos comunicar por Deus porque nos achamos separados, nos achamos seres de outra ordem. Mas o Espírito Santo, ele faz essa ponte da nossa consciência para com Deus. Uma mente dividida não pode se comunicar porque fala em nome de coisas diferentes, a mesma mente. Então, se a mesma mente criou o planeta Terra, criou os outros planetas, criou o homem, criou os animais, criou os vegetais, e dentro da nossa experiência tudo fala em linguagem diferente, então como que há comunicação dentro dessa mente? Essa mente, ela, no momento que ela está dividida, ela não consegue mais compreender a comunicação dentro dela. Por isso que ele diz que uma mente dividida não pode comunicar-se, porque fala em nome de coisas diferentes, a mesma mente. Com isso, perde-se a capacidade de comunicação,
simplesmente porque a comunicação confusa não significa coisa alguma. Então, para Deus, a comunicação que nós temos aqui, fisicamente falando, não significa coisa alguma, porque é uma descomunicação. Não se pode comunicar uma mensagem a menos que ela faça sentido. Quão razoáveis podem ser as tuas mensagens quando tu pedes o que não queres? Então, se minha vontade é a vontade de Deus, e eu estou pedindo agora para ser um ser separado, quão razoável pode ser essa minha comunicação? Então, ela não faz sentido nenhum, nem para Deus e nem para a nossa mente certa, nem para o nosso ser no céu. No entanto, enquanto tiveres medo da tua vontade, é precisamente isso o que estás pedindo. Então, cada vez que eu tiver medo da minha vontade, eu estou pedindo para ser esse descomunicador para comigo mesmo e para com Deus, para ser separado. Tu podes insistir dizendo que o Espírito Santo não te responde. E quem que nunca presenciou isso? Eu peço tanto a Deus e não ouço a resposta. Então, olha o que Jesus diz. Tu podes insistir dizendo que o Espírito Santo não te responde, mas seria mais sábio considerares o tipo de questionador que és. O que eu estou questionando? A verdade em mim ou eu estou questionando uma falsa ilusão projetada pelo ego? Então, isso que eu deveria questionar primeiro. Antes de afirmar que o Espírito Santo não me ouve e ele não me responde, eu deveria ver o que é realmente que eu estou identificado, com que questionador que eu estou identificado. O questionador que acredita na separação da mente errada? Ou será que estou me voltando para a mente certa e aí eu vou ir ao Espírito Santo? Tu não pedes apenas o que queres. Então, cada vez que o Espírito Santo não respondeu, aparentemente, entre aspas, é porque eu não pedi conforme a minha vontade, que é a única vontade de Deus. Eu pedi conforme a minha vontade egóica. Eu pedi conforme a minha vontade de não ser o que eu sou. Aí o Espírito Santo, obviamente, não pode responder. Isso é assim porque tens medo de que possas recebê-lo, o que de fato aconteceria. Então, nós realmente, quando a gente não pede de acordo com a nossa vontade do céu, é porque nós temos medo disso, porque nós ainda temos a ideia de sacrifício. Temos medo de que teríamos que deixar algo para trás, porque de fato nós largaríamos todas as ilusões, se pedíssemos ao Espírito Santo. O Márcio levantou a mão? Ô, Ing, depois que nós estudamos a canção da oração, eu passei a fazer uma oração um pouco diferente, assim. Inclusive, essa semana que passou, eu fiz muito essa oração. E aí eu quero que você me ajude a trazer à luz de um curso em milagres, né? Se eu estou fazendo certo. Eu parei de pedir coisas aqui para o mundo, ou de eu quero melhorar isso ou aquilo. Eu faço uma entrega. Eu peço para que o Espírito Santo me traga correção da minha percepção em relação ao que eu acho que eu preciso. Então, na verdade, assim, isso virou uma prática que muitas vezes, às vezes eu me percebo passando o dia inteiro, assim, conversando com o Espírito Santo, pedindo para ele transformar aquilo que eu estou vendo, que está me causando uma sensação, e que na minha mente faz com que eu pense que eu preciso de algo, aí eu faço essa entrega, eu peço, me traz a visão do Cristo aqui, Espírito Santo, transforma essa sensação que eu acho que eu preciso de alguma coisa aqui, na verdade sobre mim. Então, hoje as minhas orações não são mais aquelas em horários específicos, é como se a minha mente passasse o dia todo orando. Então, assim, eu vejo uma coisa, me traz a percepção correta sobre isso. Tá certo, Ing? Tá perfeito, porque, assim, na verdade, nós estamos em oração o tempo todo, quer a gente esteja percebendo ou não. Até mesmo quando estamos dormindo, estamos em oração, porque a nossa mente está funcionando. E aquilo que a nossa mente quer para nós é a nossa oração. E se o nosso foco é
nos separar do restante e colocar a nossa individualidade como sendo nosso ser, nossa oração é por separação. E nós sabemos agora já, intelectualmente, que isso não fecha com a nossa vontade, não fecha com o nosso ser. E aí, ao invés de nós buscarmos o Espírito Santo para dentro do sonho, a gente vai conscientemente a ele. Então, o Espírito Santo nos ajude a ver o que está impedindo a minha percepção verdadeira disso. Porque o Espírito Santo tem a percepção verdadeira, mas eu não estou escolhendo. Então, o que está me impedindo de ver? Então, está num nível já acima da oração por separação, e é, com certeza, rumo à liberação total de todos os nossos equívocos. Ing, e eu quero trazer mais uma coisa, eu ia deixar para o final, mas eu senti de trazer agora. Ontem eu estava lendo sobre a escada da oração antes de dormir, né? E aí entreguei meu sono para o Espírito Santo. Mas eu tive um sonho muito estranho, assim. Eu não vou dizer que foi um pesadelo porque eu não senti medo, mas a minha mente me levou para um lugar onde eu estava num prédio com várias pessoas, eram vários andares. E eu estava num andar desses e uma pessoa estava possuída pelo demônio. Sabe filme? Que aquele olho fica preto? Que o olho da pessoa estava preto, assim. E aí eu me lembro que as pessoas começaram a correr. E alguém me pediu ajuda, e eu voltei para trás, e era uma moça, morena, do cabelo enrolado, e ela segurou no meu braço, e quando ela segurou no meu braço, eu perguntava para ela assim, quem é o seu pai? Quem é você, na verdade? Esse não é você. E aí uma coisa engraçada que aconteceu, eu amanheci com o braço arranhado. Eu acho que eu mesmo me arranhei à noite. O que pode ter sido isso? São as coisas inconscientes, nossas crenças inconscientes que vêm à tona no sonho para serem liberadas. Então, a nossa crença separada de que estamos separados de Deus, que agora existem duas forças guerreando pelo nosso ser, o ego e Deus, ambos estão lutando pela posse do nosso ser, e com isso nós estamos dizendo que nós somos separados, não somos nem de um e nem do outro. Então, isso vem à tona no sonho, e aí, como você pediu para ver com o Espírito Santo, já ele te traz a lembrança, e você manifestou isso perguntando à moça, né, quem que era o pai dela, quem que é o autor dela, quem que ela realmente era. Então, acho que é só um reflexo já da cura. Entendi, obrigado. O Espírito Santo gosta de trazer. A Goianita também tinha uma coisa para... Oi, Ing. Oi. A gente pode pedir ao Espírito Santo para cuidar da nossa família, da nossa casa, entendeu? Ou isso é ficar puxando para o ego? E também agradecer, porque sempre eu agradeci pelo dia que eu estava recebendo, né? Pela vida. A canção da oração responde muito bem a isso, porque a oração, como tudo na nossa fase de jornada, ela tem degraus. Nos degraus mais baixos, a gente pede isso por proteção à família, e existem resíduos de amor nisso, que a gente quer o melhor para eles. Mas, claro que com o tempo a gente vai largando esse tipo de oração para uma oração mais elevada, onde a gente reconhece que, ao pedir proteção, eu estou dizendo que eles são vulneráveis, eu estou decretando que eles não são o próprio Filho de Deus, que eles são vulneráveis, que eles precisam ser protegidos. Mas isso não deve, essa consciência não deve gerar culpa, e sim é apenas um degrau na oração. A oração, ela, dentro do sonho, ela tem degraus, ela tem níveis. Ela começa por aí, mas ela vai subir no reconhecimento que você vai ver que a tua família faz parte da tua mente como você, e que Deus está na mente, então ela está tão protegida como você. Então, numa próxima fase, ela faz parte do teu ser, então não precisa mais pedir por proteção, até o reconhecimento que, na verdade,
ela é você, não existe um você e um eles. E isso traz de volta, então, a lembrança de quem que nós somos em Deus. Então, são apenas níveis diferentes de oração, Goianita. E cada um se encontra naquilo que está pronto para aprender e está certo onde ele está, e o Espírito Santo ajuda de todo modo aonde está. Não necessariamente da forma como nós queremos, porque o Espírito Santo não vai dar ênfase para um corpo e proteger ele de um outro corpo, sendo que os mesmos corpos são, que ambos os corpos são de Deus. Mas isso são níveis, e por isso que é uma jornada. Muito obrigada aí. Oi. Posso só trazer uma complementação na pergunta da Goianita? Sim. Quando eu quero pedir por alguém, na verdade, uma oração, eu não faço uma oração assim pedindo para minha família ou especificamente para alguém. Geralmente eu trago para as minhas orações, quando eu peço para que o Espírito Santo transforme alguma percepção minha, eu já incluo a todos, eu tento lembrar de todo mundo, assim, sabe, naquela mudança de percepção. Então faz um pacote. Isso, eu lembro de nós, eu lembro de vocês, eu lembro, né, do grupo. Então eu peço assim, Espírito Santo, né, quando eu quero agradecer por algum milagre que eu senti, que eu recebi, né, que alguma percepção que eu transformei, então eu já incluo a todos nisso. E aí eu não peço especificamente pela minha família, ou por alguém especificamente, sabe, Goianita? Geralmente, quando eu vou pedir para o Espírito Santo clareza e confiança, eu já incluo o universo. Eu faço isso. O que eu penso que é o universo, né? Porque o universo nem existe. Mas é isso. Fica meio difícil, né? Que a gente tem costume de agradecer por tudo, né? Aí chega no 100, não se deve agradecer para não ficar mais apegado ao ego, né? Sim, mas existe a gratidão, sim, a Deus por nos dar a resposta do Espírito Santo. Então, tudo é uma questão de não fomentar a culpa por estarmos em determinado estágio. Porque o que o ego quer é fomentar a culpa. Então, não se sinta culpada, Goianita, de forma alguma, se você está compreendendo que práticas tuas não fecham com o que Jesus está ensinando aqui, porque o Espírito Santo, de qualquer maneira, o que tinha de resíduo, de extensão de amor, ele salvou. E ele restaurou a mente certa. E nós estamos aqui aprendendo, nós estamos em salas de aula, vamos dizer assim, nós estamos na formação nossa, se fosse uma formação profissional, seria assim, uns estão no primário, né, outros no secundário, outros estão já no nível superior, mas todos estamos aqui entregues ao Espírito Santo, e o propósito sempre é desfazer a culpa, em qualquer nível que se esteja. Então, esse é o propósito maior. E Jesus vai nos guiando gentilmente a, sem sentir culpa pelo passo anterior, para, a partir de então, sempre seguindo um nível acima. Como na sala de aula, se lá no primário a gente mal sabia fazer umas contas, a gente não se sente culpado por ainda não ser um mestre, um doutor, né? Apenas depois, quando concluiu todos os estudos, é que vai fazer isso. Então, não há culpa por nenhum estágio, apenas um reconhecimento e a gratidão, sim, gratidão ao Espírito Santo, a Deus, por nós ainda sermos como Deus nos criou, pela nossa vontade ainda ser uma com Deus, e mesmo a gratidão aqui no mundo também, os resíduos, o Espírito Santo purifica. É função dele isso. Ele sabe das nossas confusões. Então, por isso que nós não devemos nos sentir culpados por sermos confusos. E simplesmente entregar aquilo que eu sei fazer hoje, entregar para o Espírito Santo, para que ele possa
acelerar cada vez mais essa nossa aprendizagem. Nisso que ele é o nosso professor. Gratidão, Nádia, Márcio, gratidão, Ingrid. certo. A Nádia também tinha levantado a mão? Não? Mas você acabou respondendo. É porque eu entrego, se eu tenho uma pessoa doente, eu entrego ao Espírito Santo. Faço aquela oração que você ensinou na canção da oração, de dar a mão a Jesus e caminhar e entregar no altar de luz. Tenho feito isso muito e eu acho dá um conforto muito grande. Sim, já é um outro nível de oração, e que, por efeito secundário, traz tudo aquilo que nós pediríamos aqui, que ao pedir, a gente está dando realidade ao sonho. Mas o efeito secundário, por direito, como filho de Deus, por direito a tudo, nós temos direito até aos efeitos dentro do sonho que o Espírito Santo nos dá, que Jesus nos dá. Eu posso, uma pessoa doente na família, eu posso entregar ao Espírito Santo, aceitando qualquer a resolução dele. Eu entrego. Sim, isso entrega, você reconhece que na mente você e ela são uma só e você não quer mais testemunhos de separação. Pronto, corrigiu a causa da doença. Independente, porque como essa pessoa também tem seus estágios para aprender, então não se pode julgar a forma física que o efeito da cura vai tomar aqui no mundo. Ela vai, na forma física, apresentar melhoras ou não. Mas a cura na mente foi feita, e se ela não está pronta para aceitar nesse momento, e ela entraria em pânico ou acharia uma forma maior ainda de se afundar no medo, isso ainda é assegurado até o momento que é bem-vindo na mente dela, essa cura. Obrigada. Certo. Obrigada por trazerem isso. Eu tenho certeza que isso nos ajuda muito a como praticar o que a gente aprende aqui no curso em Milagres. Seguindo aqui no 7, nós paramos no 7.4. Eu vou repetir. Vou repetir aqui do 2 para pegar o fio da meada. Tu não pedes apenas o que queres. Né? Até na oração, quando a gente pede por separação, não está pedindo só o que eu quero, que é o reconhecimento do Cristo que nós somos. Isso é assim porque tens medo de que possas recebê-lo, o que de fato aconteceria. É por isso que persistes pedindo ao professor que não tem possibilidade de te dar o que queres. Então, por isso que nós persistimos em seguir com o ego. Porque no nosso medo de recebermos a salvação do Espírito Santo, e como ainda achamos que vamos ter que abrir mão de alguma coisa, nós não vamos pedir ao Espírito Santo, acabamos pedindo ao ego, e esse pedido não é uma formalização verbal de pedido, é o nosso pensamento, ele continua seguindo ao ego, porque o ego a gente sabe que ele não vai dar aquilo que a gente quer. Com ele, nunca poderás, com o ego, né? Nunca poderás aprender o que queres, e isso te dá a ilusão de segurança. Já que eu quero ser um ser separado, então a ilusão de segurança é continuar com o professor que ensina a separação. No entanto, não pode ser protegido da verdade, mas apenas na verdade. Então, nada da nossa realidade vai nos proteger dentro da ilusão, porque a nossa proteção está justamente na verdade e não fora da verdade. A realidade é a única segurança. A tua vontade é a tua salvação, porque é a mesma de Deus. A separação nada mais é do que a crença em que é diferente. Então, separar é pensar que eu tenho uma vontade separada de Deus. Simples assim. Quando eu reconhecer que a minha vontade real é a de Deus, isso retorna de novo a consciência de quem nós somos no céu. Nenhuma mente certa pode acreditar que a sua vontade é mais forte do que a de Deus. Então, se uma mente acredita que a sua vontade é diferente da de Deus, ela só pode decidir que Deus não existe ou que a vontade de Deus é amedrontadora.
Então, na mente certa, nós jamais pensamos que nós somos diferentes de Deus. Mas na mente errada, naquela parte da mente nossa que nós entregamos ao comando do ego, nessa nós decidimos que ou que Deus não existe, ou que a vontade dele causa medo. O primeiro é o caso do ateu. Aquela ideia de que Deus não existe, é o caso do ateu. E o segundo, o do mártir. Ter medo de Deus é o princípio do martírio, é a ideia do mártir, que acredita que Deus exige sacrifícios. A ideia do ego para Deus, que Deus exige sacrifícios. Qualquer uma dessas decisões insanas induzirá ao pânico, porque o ateu acredita que está sozinho, e o mártir acredita que Deus o está crucificando. Então, tanto não acreditar em Deus, ou acreditar de uma forma equivocada sobre Deus, ambas as situações levam ao pânico. Ou por eu achar que eu estou sozinho, quando eu não acredito em nada, ou por eu achar que eu tenho que me sacrificar, eu tenho que perder alguma coisa que eu tenho. Geralmente a ideia do sacrifício é do próprio corpo. Eu acredito que eu tenho que abrir mão disso. No entanto, ninguém realmente quer abandono ou vingança, mesmo que muitos possam buscar os dois. Então, na verdade, ninguém quer ser o efeito de um ateu ou de um mártir. É possível pedires ao Espírito Santo dádivas, tais como essas, e esperar recebê-las de fato? Ele não pode te dar algo que não queres. Então, na verdade, o nosso ser real não quer isso, e o Espírito Santo não pode nos dar isso. Quando pedes ao doador universal, o único doador que existe, que é Deus, né? Quando pedes a Deus aquilo que não queres, tu estás pedindo aquilo que não pode ser dado, porque nunca foi criado. Então, Deus nunca pode dar uma proteção ao corpo, porque ele nunca criou o próprio corpo. Deus nos criou plenos de tudo, e só em espírito é que podemos ser plenos de tudo. Um corpo é limitado, um corpo jamais pode perceber, ou ver, ou conhecer o todo. Nunca foi criado porque nunca foi a tua vontade para ti. Então, nós mesmos nunca quisemos ser diferentes do que Deus nos criou. Essa é a nossa vontade. E só quando estamos alinhados com essa vontade é que nós sentimos a paz de espírito, a paz mental. Em última instância, todos têm que se lembrar da vontade de Deus, porque, em última instância, todos têm que reconhecer a si mesmos. No fim, todos se reconhecerão assim como Deus os criou. Esse reconhecimento é o reconhecimento de que a vontade deles e a de Deus são uma só. Na presença da verdade, não existem descrentes nem sacrifícios. Na segurança da realidade, o medo é totalmente sem significado. Então, na mente certa ou na consciência do céu, o medo é totalmente sem significado. Negar o que é só pode parecer amedrontador, porque o medo, ele surge só quando nós negamos a realidade de Deus. Quando nós negamos aquilo que nós somos tal como Deus nos negou, só daí é possível sentir medo. O medo não pode ser real sem uma causa, e Deus é a única causa. Então, não existem dois criadores, não existem duas causas. Então, como que o medo poderia ser real se Deus não o fez? Se Deus, que é a única causa para tudo que existe, de fato, não fez o medo. Então, como que ele pode existir? Deus é amor e tu o queres. Essa é a tua vontade. Pede isso e serás respondido, porque só estarás pedindo aquilo que te pertence. Então, cada vez que nós pedimos por algo
que, na verdade, trará medo a nós, o Espírito Santo não vai responder na forma daquilo que nós estamos esperando por resposta. Porque o Espírito Santo não pode nos dar nada que engendre medo. Então, por isso que aparentemente a gente pede coisas a Jesus, a Deus, e parece que não é atendido. Mas, na verdade, o nosso pedido é que está equivocado. Nós não pedimos por aquilo que nos pertence, por aquilo que nós somos, por aquilo que nos liberta, por aquilo que nos traz paz, por aquilo que nos traz a verdadeira alegria. Cada vez que nós pedimos isso, é isso que o Espírito Santo nos trará. Quando pedimos paz, alegria, reconhecermos o nosso ser real, é essa consciência que o Espírito Santo nos trará. Quando pedes ao Espírito Santo que iria ferir-te, ele não pode responder, porque nada pode ferir-te, e assim estás pedindo o nada. Qualquer desejo que brote do ego é um desejo por nada, e pedir isso não é um pedido, é meramente uma negação na forma de um pedido. Por isso que a oração ela tem escadas, e no início da escada, a oração, ela é meramente uma negação da verdade. E tudo bem, o Espírito Santo vai nos conduzindo gentilmente a descobrirmos nossos reais interesses, que estão de acordo com a nossa vontade, e aí sim nós vamos pedir num nível mais elevado aquilo que é realmente nosso, já dado por Deus, que é nosso por direito. O Espírito Santo não está preocupado com a forma, estando ciente apenas do significado. Então, o Espírito Santo não olha a forma que a oração é feita. Se ela pede por coisas, isso é forma. Mas ele não olha para a forma, ele olha o significado. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou me unindo à pessoa ou estou me separando da pessoa? O significado. Ou é amor, expressão de amor, ou é pedido de amor. E o Espírito Santo atende os dois. Expressão de amor, ele se alegra nisso e coloca à disposição de toda a filiação, ou é pedido de amor e ele preenche esse pedido de amor. Então, o Espírito Santo, na verdade, sempre responde, mas da mesma forma. O ego não pode pedir coisa alguma ao Espírito Santo, pois há um completo fracasso em comunicação entre eles. Então, a nossa mente equivocada, a nossa mente errada, ela nunca consegue se comunicar com o Espírito Santo, por isso que ela não faz nenhuma oração ao Espírito Santo. Não há comunicação entre elas. Só a nossa mente certa é que está em comunicação com o Espírito Santo. No entanto, tu podes pedir tudo ao Espírito Santo, porque os teus pedidos são reais para eles, vindos da tua mente certa. Então, a nossa mente certa, sim, ela olha para o equívoco, ela sabe que como tomador de decisões estamos totalmente confusos com respeito a quem que nós somos, e aí a nossa mente certa pede ao Espírito Santo discernimento, paz, conhecimento, entendimento. Iria o Espírito Santo negar a vontade de Deus? E poderia ele falhar em reconhecê-la no seu filho? Então, jamais o Espírito Santo vai ter confusão em relação a qual é nossa real vontade. Nós não sabemos, mas o Espírito Santo sabe. E ele quer revelá-la para nós à medida que nós nos disponibilizarmos a aceitar, como tomadores de decisão, a escutar a mente certa, ao invés da mente equivocada. Tu não reconheces o enorme desperdício de energia que gastas negando a verdade. Nós não reconhecemos como é difícil nos manter na mente egóica. O preço que nós pagamos para estar na mente equivocada. É absurdo o preço que a gente paga por aquilo que, de fato, nós nem sequer queremos. O tal é o resultado que o medo faz. Então, tal é a insanidade que o medo nos causa.
de nós pagar um desperdício enorme de energia para estar negando a verdade. O que dirias de alguém que persistisse tentando o impossível, acreditando que conseguir o impossível é ter sucesso? Cada vez que a gente acha que a nossa realidade está nesse mundo físico aqui e não na mente, nós estamos persistindo no impossível e acreditando que um dia vamos ter sucesso, vamos ter paz enquanto estivermos totalmente voltados para as coisas daqui. Então, Jesus nos faz questionar isso. A crença em que tens que ter o impossível para seres felizes está totalmente em desacordo com o princípio da criação. A vontade de Deus não poderia ser que a felicidade dependesse daquilo que nunca poderias ter. Então, Deus só nos dá o todo, Ele não nos dá um fracionamento, Ele não nos dá partezinhas pequenas. Como que, então, nossa felicidade poderia depender de uma coisinha pequena? Nossa felicidade depende da consciência do todo. O fato de que Deus é amor não requer crença, mas requer aceitação. É possível que negues fatos, embora seja impossível para ti mudá-los. Então, eu posso negar a minha realidade em Deus, mas eu não posso mudá-la. Por isso que a nossa realidade ainda está em Deus. Eu posso negar isso e pensar que eu sou esse ser individual e pequeno aqui. Isso eu posso pensar. E a minha crença me fará experienciar isso. Mas isso não altera a realidade, que eu ainda faço parte de Deus. Se mantens as mãos sobre os teus olhos, tu não verás porque estás interferindo com as leis que possibilitam ver. Então, aqui no mundo físico, se eu fechar os olhos, eu estou impedindo de enxergar. Assim também, se negas o amor, tu não o conhecerás, porque a tua cooperação é a lei que faz do amor o que ela é. Então, se eu negar que eu sou o único amor de Deus, e eu pensar que eu sou esse serzinho separado, eu estou, assim como colocar a mão na frente dos olhos, eu estou vedando para mim mesmo a consciência do ser que eu sou. Tu não podes mudar leis que não fizeste, e as leis da felicidade foram criadas para ti, não por ti. As leis da felicidade vêm de Deus. Ele é autor da única fonte de felicidade. E isso foi feito para seu filho e não por seu filho. Qualquer tentativa de negar o que é tem que ser amedrontadora, e se a tentativa é forte, vai induzir ao pânico. Então, quanto mais eu buscar dentro do ego aquilo que eu sou no céu, mais eu estou me afundando e mais pânico trazendo para minha mente. O exercício da vontade contra a realidade, embora impossível, pode se tornar uma meta muito persistente, mesmo que não a queiras. Mas considera o resultado dessa estranha decisão. Estás devotado a tua mente àquilo que não queres. Quão real pode ser essa devoção? Se não a queres, ela nunca foi criada. Se nunca foi criada, nada é. Podes realmente devotar-te ao nada? Este é o tipo de questionamento que Jesus se fez e ele despertou da ilusão. Este é o tipo de questionamento que Jesus quer que nós nos façamos. Que a gente mesmo chegue à conclusão de que cada vez que eu penso que dentro da ilusão tem alguma coisa que eu quero, eu estou me devotando ao nada e não à real fonte de alegria, e estou negando o meu próprio ser. E ao negar o meu ser, eu estou negando a felicidade para mim. Deus, em sua devoção a ti, criou-te devotado a tudo e deu-te
aquilo a que tu te devotas. Então, tudo que eu penso que eu quero é meu. Por isso que eu posso sonhar com a separação e acreditar, porque Deus me deu o mesmo poder que Ele tem, de ser devotado àquilo que Ele fez. Deus nos criou e Ele é devotado à sua criação. Se nós queremos usar de forma equivocada esse poder, nós não podemos criar uma realidade com a forma equivocada, mas podemos nós não saber mais da realidade. E é isso que, de fato, aconteceu com a nossa crença de separação. De outro modo, não teria sido criado perfeito se nós não tivéssemos esse livre-arbítrio de poder pensar separação, nós não seríamos perfeitos como Deus é. A realidade é tudo e tens tudo porque és real. Não podes fazer o irreal porque a ausência da realidade é amedrontadora e o medo não pode ser criado. Assim como nós não podemos criar uma escuridão, fazer, por exemplo, uma lanterna de escuridão e sair iluminando na luz do dia, e ali onde ela foca, ali fica escuro, isso é impossível, porque a escuridão é simplesmente a ausência de luz. Assim, nós não podemos fazer o irreal, porque ele é apenas a ilusão, ela é apenas a ausência do amor. Então, não existe nada do irreal para afetar o real. Enquanto acreditares que o medo é possível, não criarás. Ordens opostas de realidade fazem com que a realidade seja sem significado e a realidade é significado. É o significado que faz a realidade existir, ser o que ela é. Então, nós não podemos fazer algo além da realidade, mas podemos pensar nisso e acreditar nisso e, na nossa experiência, vivenciar isso. Mas isso não altera em nada a nossa realidade. Por isso que ainda temos como despertar dessa ilusão para a nossa realidade. Lembra-te, então, que a vontade de Deus já é possível e nenhuma outra coisa jamais o será. Essa é a simples aceitação da realidade, porque só isso é real. Não podes distorcer a realidade e conhecer o que ela é. Eu não posso distorcer o ser que eu sou criado com Deus e ainda assim me conhecer como Deus me criou. Isso é impossível. E se de fato distorces a realidade, vais sentir ansiedade, depressão e, em última instância, pânico, porque estás tentando fazer com que seja irreal. Então, aqui também, isso aqui explica por que o mundo é exatamente como ele é, aqui na ilusão. Por que aqui existe tanto medo, tanta ansiedade, tanta depressão, tanto pânico? Porque nós estamos distorcendo a verdade. A verdade, ela é só felicidade, ela é paz, ela é continuação. Quando sentes essas coisas, que é o medo, as coisas irreais, não tentes procurar pela verdade além de ti mesmo, pois a verdade só pode estar dentro de ti. Então, não busques corrigir situações de medo, de pânico, de ansiedade com coisas externas, porque a solução está dentro da nossa mente. Portanto, dize, Cristo está em mim e Ele está em Deus. E Cristo está em mim. E onde Ele está, Deus tem que estar, pois Cristo é parte dele. Então, Cristo é o nosso ser real. Cristo é a nossa realidade. Não essa imagem que o ego nos jogou como sendo a nossa realidade. Só o Cristo é real por detrás de toda forma de vida aparentemente separada aqui. Então, se Cristo está em mim, e onde Ele está Deus, então Cristo é parte de Deus. Se Ele é parte de Deus, é parte de mim, então ainda sou como Deus me criou. Este é o retorno à sanidade. Só isso traz paz.
Com isso, nós concluímos aqui a primeira parte da aceitação da realidade, aceitar nosso ser, e quinta-feira nós vamos continuar com a resposta à oração. É uma continuação daqui. Nós já tivemos algumas interações. Alguém gostaria de aproveitar agora para compartilhar de mais alguma coisa? Senão, nós também já fechamos o nosso horário. Vou encerrando a gravação, gente, agradecendo a Jesus por trazer este conhecimento para nós, e isso é conhecimento, é parcial ainda, mas isso nos leva em retorno ao conhecimento. Gratidão a Jesus, ao Espírito Santo e à nossa unicidade, ao Cristo que está em nós.